Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A Guerra Fria foi um período de tensão silenciosa entre Estados Unidos e União Soviética, resvalando em seus aliados dos blocos ocidental e oriental, respectivamente. Ela teve início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e algumas alegações vindas do alto escalão governamental e militar dos Estados Unidos são de que uma guerra nuclear só não aconteceu por interferência alienígena. E se for verdade? O mundo todo passaria a viver com o espectro fantasmagórico da Guerra Fria até 91, quando a União Soviética e o comunismo que pregava foram dissolvidos, dando lugar à próspera Rússia. Embora ambas as potências tenham sido aliadas e temporariamente durante a Segunda Guerra para a derrubada do nazismo na Alemanha, as ideologias entre os dois países não eram compartilhadas, uma vez que o capitalismo não conversa com o socialismo e vice-versa. Sem falar que, por serem consideradas já naquela época as maiores potências mundiais, ambos os lados passaram a mostrar o seu poder, tanto em tecnologia quanto em armas. E a maior arma para isso era a propaganda. Era como se a cada teste nuclear um dissesse para o outro: olha só o que eu tenho reservado para vocês. Além do desenvolvimento do arsenal nuclear e da mobilização militar convencional, a luta pelo domínio foi expressa por meios indiretos, como guerra psicológica, campanhas de propaganda, espionagem, embargos econômicos de longo alcance, rivalidade em eventos esportivos e competições tecnológicas, como a corrida espacial. A doutrina da destruição mutuamente assegurada, sob a sigla MAD, desencorajou um ataque nuclear preventivo de ambos os lados, segundo as teorias tidas como oficiais. Foi durante a Guerra Fria que começou também outra disputa para medir forças entre as duas superpotências: a corrida espacial, que se tornou um dos fortes capítulos desse embate. Afinal, quem tivesse tecnologia suficiente para mandar um foguete para fora da Terra, indiscutivelmente, teria um maior poder de manipulação de mísseis, especialmente os transcontinentais. Bom, se podemos enviar um foguete para fora do planeta, o que é lançar um míssil ali com a ogiva nuclear para outro país ou continente? Não é verdade? Mas em 4 de outubro de 1957, a União Soviética surpreendeu e balançou os alicerces da Casa Branca ao lançar para o espaço não só um foguete, como também uma carga valiosa, ainda mais para sua época, que foi o primeiro satélite artificial de comunicações da humanidade, o Sputnik 1. Embora tenha funcionado por apenas 22 dias enviando sinais para a Terra enquanto as suas baterias aguentaram, o Sputnik completou 1.440 órbitas da Terra e percorreu uma distância de cerca de 70 milhões de quilômetros. O satélite desintegrou-se ao reentrar nas camadas mais densas da atmosfera em 4 de janeiro de 1958. De qualquer forma, o Sputnik 1 forneceu informações cruciais sobre a atmosfera da Terra e pavimentou o caminho para o primeiro voo espacial tripulado. Além disso, por meio dele foi possível deduzir a densidade da atmosfera superior pela resistência aerodinâmica que o Sputnik enfrentou. A propagação dos seus sinais de rádio proporcionou informações sobre a composição da ionosfera e seus sensores de pressão permitiram a detecção de meteoroides ao longo de sua trajetória. Somado a isso, seu lançamento teve consequências duradouras, como o desenvolvimento da comunicação por satélites, que viria a revolucionar os meios de comunicação nas décadas seguintes. Prova é que nós estamos colhendo os benefícios disso. E o princípio da indústria espacial soviética. Como resultado do seu impacto geral, seu nome adentrou a cultura de massas, dando origem a novos termos e expressões linguísticas e designando uma diversidade de objetos e instituições. A corrida espacial já tinha um líder, e não era norte-americano. Para completar, um mês depois do Sputnik 1, os soviéticos inovaram novamente com o Sputnik 2 e a cadela Laika, sendo seguidos pelo lançamento do Explorer 1 pelos estadunidenses, no final de janeiro de 58.
O Sputnik 1 foi um marco na história da ciência. Os Estados Unidos tinham como objetivo principal combater o crescimento da influência soviética, já que eles estavam na frente e mostraram que, pelo menos no mundo socialista, era o país mais poderoso. O Explorer 1, oficialmente denominado Satélite 1958 Alpha, foi o primeiro satélite artificial terrestre lançado pelos Estados Unidos. Seu lançamento ocorreu em 31 de janeiro de 1958, como parte do Programa Norte-Americano para o Ano Geofísico Internacional, e como resposta ao lançamento do Sputnik 1 pela União Soviética 4 meses antes. Em seguida, ainda como parte da reação americana aos lançamentos soviéticos, foi criada a National Aeronautics Space Administration, hoje mundialmente conhecida como a famosa NASA. Sua criação aconteceu no dia 29 de julho de 1958, durante o governo de Dwight D. Eisenhower. Aliás, guarde esse nome. Vamos voltar a falar sobre ele novamente. Embora os soviéticos tenham sido os primeiros a lançar um satélite, o Explorer 1 teve um papel significativo na corrida espacial. Ele foi projetado e construído pelo Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL, e o foguete Júpiter C foi modificado pela Agência de Mísseis Balísticos do Exército, ABMA, para acomodar o satélite. O resultado desse projeto foi a criação do foguete conhecido como Juno 1. O Explorer 1 foi colocado numa órbita com um perigeu, ou seja, ponto mais próximo, de 360 quilômetros, e um apogeu, o ponto mais longínquo da Terra, de 2.520 quilômetros. Seus instrumentos transmitiram dados importantes sobre o cinturão de Van Allen, uma das excepcionais descobertas do Ano Geofísico Internacional. O Explorer 1 parou de enviar sinais cerca de 4 meses depois e entrou na atmosfera em março de 1970. Bom, mas os soviéticos, é claro, não estavam parados. Aliás, muito pelo contrário. Em 1951 até 75, eles fizeram grandes evoluções e descobertas, além de terem sido os pioneiros em vários aspectos da corrida espacial. Conte comigo. O transporte dos primeiros seres vivos em voos suborbitais, o desenvolvimento do primeiro míssil balístico intercontinental, o primeiro voo a orbitar a Terra com um animal a bordo, o primeiro veículo a orbitar o Sol, o primeiro objeto artificial a alcançar a Lua e qualquer outro corpo celeste, a primeira imagem do lado oculto da Lua, o primeiro homem e a primeira mulher no espaço, a primeira missão espacial com atividade extraveicular, a primeira sonda interplanetária, a primeira aterrissagem na Lua, o primeiro satélite artificial da Lua, o primeiro astromóvel na Lua, a primeira estação espacial e a primeira sonda a orbitar, aterrissar e fotografar o planeta Vênus. Ufa, é muita conquista. Isso, sem dúvida, não deixava os americanos dormirem bem. Foi por isso que deram início, em 1961, ao programa das Missões Apollo, cujo principal objetivo era superar o prestígio soviético. Mesmo que não tenha começado bem, com a explosão do foguete ainda em solo, resultando na morte dos astronautas Guy Grissom, Ed White e Roger Chaffee, o programa Apollo acabou se tornando um dos maiores símbolos americanos, não somente na corrida espacial, como também na Guerra Fria, pois culminou no primeiro pouso do homem na Lua, já na missão Apollo 11. Enquanto os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin desciam do Eagle, o módulo lunar que os colocou na superfície da Lua, Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando orbitando o satélite natural da Terra. Um dos desdobramentos da Guerra Fria acabou sendo a disputa tecnológica conduzida por americanos e soviéticos. Nessa disputa, as duas nações investiram maciçamente na educação e promoveram um rápido avanço científico. A corrida espacial foi resultado dessa disputa no âmbito científico.
Embora a sede pela conquista do espaço tenha sido tensa, por outro lado, ela resultou em efeitos positivos duradouros para toda a humanidade. A competição entre os Estados Unidos e a União Soviética impulsionou o desenvolvimento das tecnologias espaciais, como foguetes, satélites e sistemas de comunicação. Isso levou a avanços que beneficiaram toda a humanidade, como a tecnologia de satélites de comunicação, o hoje tão conhecido GPS, tecnologia médica e materiais avançados. As conquistas, como a chegada do homem à Lua, inspiraram gerações e demonstraram o potencial humano para a exploração além da Terra. Embora tenha começado como uma competição, a corrida espacial também promoveu a cooperação internacional. Exemplos incluem a Estação Espacial Internacional ISS, onde várias nações colaboram em pesquisa e exploração. As superpotências buscaram demonstrar a sua superioridade tecnológica e científica. Isso incentivou investimentos em educação, pesquisa e inovação. A visualização da Terra a partir do espaço aumentou a conscientização sobre a fragilidade do nosso planeta e a necessidade de protegê-lo. Mas o que parece ter sido apenas uma competição para ver quem conquistaria o espaço primeiro, na verdade revelou muito mais do que isso por trás. Os interesses estavam voltados para suas capacidades bélicas e o poder que teriam sobre o resto do mundo, inclusive uma nação sobre a outra. Mesmo porque, ao mesmo tempo em que enviavam seus foguetes e pessoas para o espaço, ambas as nações trabalhavam também no principal quesito para classificar o poderio bélico de um país: armas nucleares. E é a partir daqui que essa história começa a ficar ainda mais interessante. Setembro de 1964. Base Vandenberg, Califórnia, Estados Unidos. A Força Aérea Norte-Americana fazia vários testes de ICBMS, ou mísseis balísticos intercontinentais. O objetivo desses mísseis era chegar o mais rápido possível ao seu destino. Para você ter uma ideia, no lugar de gastarem 12 horas de viagem com um bombardeiro B-52 até a União Soviética, se fosse necessário, um ICBM gastaria algo em torno de 30 minutos, uma redução impressionante. Bastaria uma ordem rápida para que, em pouco tempo, um ataque termonuclear pudesse ser executado sobre o inimigo. Todos esses testes, geralmente realizados com ogivas falsas, eram minuciosamente documentados, tanto por dados informados em computadores, como também por meio de fotografias ou vídeos. Em um dos testes, as lentes do responsável por registrar as imagens, o tenente Robert Jacobs, que na época era um dos fotógrafos cinegrafistas da Força Aérea, capturaram um acontecimento impressionante. Naquele dia, ele havia montado uma câmera telescópica super leve e sensível para capturar melhor as cenas e com boa qualidade de imagem. O seu equipamento foi montado a cerca de 200 quilômetros da base de Vandenberg, numa floresta localizada em Big Sur, na costa central da Califórnia. Segundo o periódico The Sun, em uma das conferências UFO and Nukes, presidida por Robert Salas em outubro de 2021, o ex-tenente Jacobs disse que naquele dia, 14 de setembro de 1964, durante um dos testes, ele estava usando uma câmera de altíssima resolução para capturar imagens de um míssil a 13 mil quilômetros por hora, equiparado com um embaralhador de radar para confundir as defesas soviéticas. Muito bem. Foi só depois do teste, no dia seguinte, que ele foi chamado ao escritório do seu superior, o Major Florence Mansman, que exigiu saber o que ele vinha fazendo. Só então, Jacobs viu a filmagem que havia capturado no dia anterior. Ele então percebeu do que Mansman estava falando. O foguete foi lançado com sucesso e os seus 3 estágios se separaram nos momentos previstos, ficando somente a ogiva. Ok, até aí tudo bem. Ainda segundo a reportagem do The Sun, um dos vídeos mostra, em câmera lenta, um WAP, ou um UFO, como era chamado na época, em forma de disco,
eventualmente voando ao redor da ogiva de teste. O objeto disparou feixes de luz fortemente focalizados sobre ela. Primeiro, foi perguntado se ele estava pregando uma peça em alguns dos seus chefes da Força Aérea. Quando ele disse que não, foi perguntado exatamente o que ele achava que era mostrado no filme. Jacobs, obviamente, disse: parece um UFO. O seu superior, então, Major Mansman, retrucou: nunca mais diga isso. No que lhe diz respeito, isso nunca aconteceu. O próprio Robert Salas também é um ex-oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos e que está entre o time que acredita na intervenção de alienígenas nos testes nucleares. Disse mais tarde que, além dos filmes terem sido confiscados pela CIA e nunca mais vistos em qualquer lugar, o Major Florence Mansman teria negado o princípio, mas, posteriormente, confirmado a história de Jacobs, o que deu mais credibilidade ainda à existência dos vídeos. O governo americano, em nome da CIA, nega até hoje a existência de tais filmagens. Bom, durante a reunião com Mansman, Jacobs disse que o major estava acompanhado por 2 homens bem vestidos com ternos cinzas impecáveis, supostamente homens da CIA. Ele afirmou ao major que não falaria nada, mas não foi bem o que aconteceu. Ele guardou o segredo por alguns dias até que, eventualmente, acabou cedendo e falando sobre o incidente num programa de rádio que era transmitido tarde da noite. Jacobs só não contava que um jornalista curioso de um pequeno tabloide estivesse ouvindo o programa àquela hora. No dia seguinte, o pequeno jornal já estava falando a respeito do incidente. Não muito tempo depois, o ex-tenente Robert Jacobs passou a receber uma série de telefonemas ameaçadores, culminando com um artefato explosivo sendo detonado em seu jardim. Por sorte, ninguém se feriu, mas aquilo foi um aviso de que alguém não tinha ficado nada satisfeito com as declarações públicas de Jacobs. Mas, segundo o próprio tenente, a filmagem é o evento mais importante da história e não deve ser mantida em segredo. Não estamos sozinhos, teria completado Jacobs. Não há dúvida em sua mente de que os UFOs são reais, até mesmo porque ele viu um. Eu vi, estava tudo no meu filme, disse ele. Quanto à ogiva, ela foi completamente queimada e provavelmente se espatifou na alta atmosfera terrestre, como alguns acreditam, pois nada dela foi recuperado depois do incidente. Mas Vandenberg não foi o único caso de uma provável interferência nos testes nucleares. Na verdade, parece ter iniciado uma onda dessas interferências e adulterações de armas nucleares em diferentes bases de lançamento de mísseis. De acordo com Bob Salas, que passou anos reunindo outros veteranos da Força Aérea que assinaram depoimentos de testemunhas descrevendo seus supostos encontros décadas atrás, as evidências mostram que os OVNIs apareceram em vários momentos e colocaram 20 ICBMs Minutemen offline, ou seja, desativados mísseis em diferentes locais na região central dos Estados Unidos durante um período de 8 dias, como o caso da base aérea de Minot, em Dakota do Norte, em 1966, envolvendo o então capitão David Schindel, que era oficial de controle de lançamento de mísseis nucleares naquela base. Schindel disse que ele e seu comandante visitaram um local de lançamento de mísseis perto de Minot em setembro de 66, e 8 aviadores disseram a ele que 10 mísseis lançados de silos nas proximidades caíram com problemas de orientação e controle após o aparecimento de um objeto voador de 80 a 100 pés de largura com luzes brilhantes e intermitentes. No ano seguinte, na base aérea de Malmstrom, em Montana, Robert Salas estava de serviço como subcomandante da tripulação de combate de mísseis na sala subterrânea de controle de mísseis nucleares. O controlador de segurança de voo do local ligou da superfície, entrou em pânico e começou a gritar, segundo disse Salas numa entrevista. Segundo o seu depoimento, o soldado disse que havia um grande objeto vermelho, brilhante e pulsante, de formato oval, pairando sobre o portão da frente. Imagina o susto.
Ao acordar o seu comandante, Salas afirma que os alarmes dispararam, mostrando que quase todos os 10 mísseis mostrados na sala de controle haviam sido desativados. Será mesmo que tais fenômenos aéreos não identificados, ou WAPs, têm alguma coisa a ver com as falhas nos mísseis de ogivas nucleares? Se sim, por quê? Enquanto você reflete, vamos voltar um pouquinho no tempo e, de acordo com os relatos não oficiais e registrados num livro pelo então agente federal, capelão e escritor Dr. Frank Strange, lá pelos idos de março de 57, o então presidente Dwight Eisenhower teria recebido uma visita insólita, para dizer o mínimo. Tratava-se de um homem chamado Valiant Thor e que afirmava ter vindo do planeta Vênus. Segundo Thor, havia uma preocupação generalizada por parte de uma espécie de comitê intergaláctico em relação aos experimentos dos terráqueos. Ele foi enviado para nos aconselhar sobre como lidar com os problemas correntes e como resolvê-los. Bom, ele teria dito aos políticos que o mundo estava numa situação muito precária e que, se continuássemos a prosseguir nesse estado de guerra, o que por si só já seria um modo de autodestruição, acabaríamos causando um desequilíbrio econômico em todo o universo. Inclusive, se você tiver interesse por esse assunto envolvendo um venusiano, temos um vídeo aqui no canal. Valiant Thor, o venusiano que colaborou com o Pentágono. Vale a pena assistir. É fato que o uso de armas nucleares, ainda mais nos tempos atuais, pode resultar numa catástrofe humana sem precedentes. E sim, comprometer o presente e o futuro de todo o planeta, e não só de uma nação. Até onde podemos afirmar, é muito estranho haver intervenções de naves ou seres extraterrestres e extradimensionais em relação às armas nucleares, às armas terráqueas, principalmente as nucleares. Mas, de alguma forma, isso impediu que a Guerra Fria esquentasse e se tornasse um punhado de cogumelos atômicos, o que, além de nos destruir, teria feito da Terra uma bola gigante e sem vida. E se for verdade?